O cinema, muitas vezes, como representação audiovisual, ele ultrapassou limites no que se refere a dogmas como a sexualidade, a violência. Ele foi além, ele foi aos extremos e criou um conjunto de filmes extremos que com o tempo se tornaram clássicos absolutos do cinema, graças ao trabalho da crítica, e o próprio tempo fez com que esses filmes se tornassem clássicos. Como, por exemplo, O Império dos Sentidos, do Nagisa Oshima, com suas cenas de sexo explícito surpreendentes. Esse mestre da novela vague japonesa deixou sua marca nesse filme, que é o seu filme Testamento. Também o diretor italiano Pier Paolo Pasolini nos deixou seu Salò, Os 120 Dias de Sodoma, com uma leitura muito particular da obra do Marquês de Sade, com cenas de coprofagia, de violência extrema, um filme bastante subversivo, bastante trágico, por se for analisar por um lado, porque após esse filme ele foi assassinado, o diretor. E também tem outros filmes, né, como Canibal Holocausto, do Ruggero Deodato, o filme que criou o Found Footage, né? Foi o filme que deu origem ao Found Footage como subgênero cinematográfico, né, mais ligado ao horror. O Deodato fundamentou o Found Footage nesse filme, e outros filmes vieram na esteira dessa polêmica toda, como A Cumilança, do Marco Ferreri, que é um filme que trabalha muito com os extremos da questão da comida, o ato de comer, de copular, de exagerar nessa coisa no hedonismo das personagens. E isso tem um subtexto político muito forte. E por aí são muitos filmes que causaram polêmica e se tornaram filmes extremos, né, com o passar do tempo. Dentro do cinema mais contemporâneo, o grande momento do cinema extremo foi justamente nos anos 2000, com a chegada do cinema extremo francês, em filmes como Alta Tensão, do jovem diretor Alexandre Aja, que fez grande sucesso, filmes como Mártires, com sua leitura religiosa, cósmica, brutal, filmes como A Fronteira, que é um filme muito surpreendente, que tem um subtexto político muito forte nas entrelinhas dele, filmes como A Invasora, também, com Beatrice Dalle, que é um filme brutal, um filme muito perturbador. Mas dentro dessa filmografia contemporânea, o filme que deu mais problemas, mais controvérsia, e teve inclusive problemas com a justiça de vários países, sendo proibido, ou cortado, ou vetado, ou banido de vários países, foi a Serbian Film Terror Sem Limites, um filme de 2010, que você encontra no seu serviço de streaming favorito, ligado ao terror, que é a Darkflix Plus. Em A Serbian Film nós vemos a jornada, a descida ao inferno de um ator pornô veterano que é convidado, recebe meio que um convite meio faustiano, meio que faz um pacto faustiano, entre aspas, com um produtor meio misterioso que o convida para fazer um filme experimental, um filme de arte, entre aspas, muitas aspas. Só que aos poucos ele vai descobrir que ele está envolvido num universo com várias pessoas estranhas, e que esse universo que ele vai começar a frequentar inicialmente aborda questões da sexualidade, da representação da sexualidade, do sexo explícito, mas que aos poucos vai levá-lo para caminhos bastante perturbadores, um caminho sem volta, um caminho nihilista nessa descida dele ao inferno. A Serbian Film, ele polemiza muito, causa muita polêmica, muita controvérsia, por mostrar essa jornada do herói, né, ou do anti-herói, como preferirem, nessa descida ao inferno, onde ele vai se deparar com os horrores da pedofilia, da necrofilia, da mutilação, que vão aparecer diante dele, e ele vai ter que fazer escolhas, e escolhas muito difíceis para quem fez um pacto faustiano, né, de ter vendido a sua alma. E é muito complicado o trajeto dele, a consciência dele diante desses horrores que ele começa a presenciar e começa a ter que conviver e participar diretamente desses horrores. E tudo em volta, todo o cenário em volta que ele percorre nessa descida aos infernos, tem uma cartela de cores que vai do grafite, dos cinzas, do preto. Não há alegria, não há uma representação de vivacidade, tudo é muito, entre aspas, feio, não há
nada configurado com a questão do belo, não há uma representação assim, uma estetização visual, que é algo muito comum do horror europeu, né? Estetizar, tornar o filme visualmente algo deslumbrante, com cenas muito elaboradas, não. É um filme até muito seco, tem uma trilha sonora eletrônica muito pesada e é um filme bastante difícil de se acompanhar à medida que ele vai avançando. É um filme que ele vai mexer com o espectador, com muitas coisas guardadas no nosso inconsciente. Ele vai mexer com tabus, vai mexer com valores, tanto do personagem principal quanto do público, né? A própria questão da pedofilia que é mostrada no filme, ela causou muita polêmica. Na Espanha ele foi toda essa parte ligada à pedofilia foi cortada. A versão com cortes do filme não tem essa parte. E aqui no Brasil ele foi proibida a exibição dele, a comercialização dele, inclusive por deputados do Congresso Nacional Brasileiro, que vetaram a exibição do filme, embora ele teve até uma certa distribuição meio, não diria clandestina, alternativa, vamos dizer assim. Tanto que ele tem esse título brasileiro, a Serbian Film, Terror Sem Limites, com esse subtítulo que é muito comum de se colocar em filmes, né, no Brasil, um subtítulo depois do título original. Essas questões da representação do snuff dentro do cinema, que ele trabalha muito no A Serbian Film, a estética snuff, a subversão do snuff. Isso aparece no cinema em alguns filmes. Apareceu com maestria no Hardcore, no Submundo do Sexo, do Paul Schrader, de 79, que é um filme muito interessante, que tem uma sequência específica que o protagonista vai assistir com senhores muito ricos numa sala de exibição secreta, um vídeo que parece ser uma coisa de vanguarda, meio artística, e que uma moça é morta ao vivo diante da câmera. Mas não é falado o termo snuff, mas seria um snuff movie. Onde aparece também essa questão do snuff é no filme do Joey D'Amato, Emanuele na América, que vai aparecer na parte final do filme, o snuff ligado à pornografia, a questão do sexo explícito, ligado ao LSD, ao ácido lisérgico. Tem um momento em que o snuff movie aparece, mas é falado, o termo snuff já é mais explícito, né? E tem o snuff Vítimas do Prazer, né, do Cláudio Cunha, que foi feito aqui na Boca do Lixo, de São Paulo, que é um clássico. O Carlão Reichenbach participou do roteiro. É um clássico absoluto do cinema da Boca do Lixo, de São Paulo. É um belo filme, muito interessante. Entre outras produções, a mais popular, o único filme que fala de snuff feito por um grande estúdio, uma superprodução, é o 8mm, que todo mundo deve conhecer, que falou muito sobre essa questão da morte ao vivo, da violência gravada para entretenimento das pessoas. Porque o que esse grupo, o qual fez esse pacto com o nosso herói do A Serbian Film, esse grupo quer entreter pessoas, e normalmente são pessoas muito ricas, né, para verem o sofrimento humano real diante de uma câmera de filmagem. Esse que, no fundo, o que eles querem, a crueldade deles é essa. Eles são pessoas muito cruéis que querem vender um material audiovisual para outras pessoas muito cruéis e muito ricas, né? Isso é bem interessante, essa questão. Nós podemos. No 8mm, tem um personagem que fala: por que você fez esse filme com uma pessoa sendo morta? Porque eu posso. A questão do poder está muito por trás de tudo. E existem críticos que falam que A Serbian Film também tem nas entrelinhas toda a questão do passado da Sérvia, daquela região toda dos Balcãs, que sofreu muito na época do nazismo, sofreu horrores, e depois veio o comunismo, uniu todos aqueles países num país só, que foi a Iugoslávia, que depois foi dissolvida e fragmentada na Guerra dos Balcãs, né? Que foi muito conhecido como Guerra da Bósnia, né? Embora a Bósnia seja só um dos países, e aí tudo voltou depois da guerra, os países voltaram a existir. A Bósnia, a Sérvia, a Croácia, a Eslovênia. E nesse período da guerra houveram genocídios, houve muita violência.
estupros como arma de guerra, de humilhação, de poder, né? É muito forte essa história daquela região, e essa violência toda de décadas e décadas e décadas seria uma metaforizada no A Serbian Film, como essa questão da violência, dessa representação da violência. Isso é bem interessante. É uma crítica até válida, acho que teria a ver, assim. E existe um filme também paralelo, se você já viu e gostou, ou ver e gostar do A Serbian Film, existe um filme chamado Vida e Morte de uma Gangue Pornô, de 2009, é um filme que foi premiado no Fantaspo, no festival lá de Porto Alegre, e ele mostra um coletivo que parte, é um road movie, é um filme bastante experimental que parte fazendo horrores ligados à sexualidade, à violência, uma tribo meio mambembe que parte estrada fora pela Sérvia aprontando horrores, assim. É bem interessante, filme bastante anárquico. Então, gente, esse filme, a Serbian Film, nessa versão sem cortes, exclusiva da Darkflix Plus, e outros grandes clássicos do cinema fantástico, numa programação bastante variada, com uma diversidade impressionante de filmes, você encontra na Darkflix Plus. Assine, vai valer muito a pena para quem é fã de cinema fantástico, fã de cinema de horror, cinema de gênero, ficção científica, fantasia. Você vai ter um cardápio gigantesco diante de si para saborear à vontade, certo? Então é isso. Por favor, clique no sininho para receber nossas notificações, dê o seu like, que é muito importante para o YouTube recomendar mais e mais nosso trabalho, e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e nos sigam nas nossas redes sociais. Até o próximo vídeo.